um vídeo meu foi atacado pelos eleitores do Bolsonaro, pelos seguidores do Bolsonaro. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, vocês vão entender. Eu fiz um vídeo falando sobre a postura do Bolsonaro naquela ocasião em que ele estava usando um fuzil, e eu falei sobre a questão do Bolsonaro talvez não entender o que ele está fazendo, porque no momento que o Bolsonaro fica propondo como solução para o Brasil a utilização de armas, a morte de petralhas, a morte da esquerda, mesmo que ele não tenha essa intenção, as pessoas vão receber isso como mensagem. Mesmo que o Bolsonaro tenha uma intenção de brincadeira, a tendência natural é que as pessoas recebam isso como uma mensagem ruim. Esse vídeo meu foi postado no YouTube hoje de manhã. Na verdade é um corte da live de ontem. Me parece que foi ontem o evento no qual o Bolsonaro foi fazer uma campanha e ele fez aquele símbolo de uso de armas, que pode ser um símbolo inocente dentro de um contexto, mas pode ser um símbolo perigoso dentro do outro contexto. Como eu acho que é um assunto muito importante, na sequência eu pedi para Jennifer, que é a pessoa que faz os cortes, falei: Jennifer, corta o pedacinho que eu falo sobre a questão do Bolsonaro, que eu explico a questão lá de Ruanda. Quem não escutou ontem, falar brevemente. Em Ruanda a gente teve um genocídio, digamos que uma raça ou etnia matou a outra raça ou outra etnia, isso por fins políticos. Eles foram ordenados a exterminar, um povo foi ordenado a exterminar parte desse povo porque existiam interesses políticos nesse sentido. Por que a gente teve o genocídio de Ruanda? Porque durante muito tempo os políticos conseguiram separar, segregar as populações dentro de Ruanda e criar a ideia de que uma população é inimiga da outra. E num determinado momento eles distribuíram armas e conseguiram aniquilar toda uma parte de Ruanda, toda uma raça de Ruanda. Depois que eu vi o Bolsonaro fazendo aquele símbolo de arma e dando a ideia, né, de matar petista, essa coisa, eu fiz um comentário sobre isso, fizemos o corte a respeito disso, postamos de manhã. Acontece que uma pessoa que é um comunicador muito importante compartilhou esse vídeo, que é o Nando Moura. Parece que para me zoar, o YouTube colocou: parabéns, Nando Moura compartilhou seu vídeo com os inscritos. De certa forma é parabéns, porque o Nando Moura é uma autoridade dentro da direita. O Nando Moura é uma pessoa que comunica com muitas pessoas. Ele tem 2,5 milhões de seguidores. E ele compartilhou esse vídeo e, obviamente, tal de Canal Rocks também, eu não conheço o Canal Rocks, eu conheço o Nando Moura porque ele é guitarrista. Se não fosse o lado político do Nando Moura, obviamente eu estaria compartilhando os vídeos de guitarra dele, porque eu gosto muito de música. Mas aí o Nando Moura compartilhou esse vídeo, vieram muitas pessoas me atacar. Parece que agora o vídeo já está com, vamos ver aqui, 24 mil descurtidas. Isso é porque, obviamente, eu estou sendo atacado. Acontece que da mesma forma, pessoal, que eu respondo as pessoas que participam da minha live, eu tenho que responder com muito respeito pela pessoa que o Nando Moura é, uma pessoa grande dentro da comunicação dentro do Brasil. Eu preciso dar uma explicação a respeito disso, primeiro, porque o Nando Moura é uma pessoa muito importante na comunicação da direita. Segundo, porque talvez o Nando Moura, assim como várias pessoas que participam da minha transmissão, talvez o próprio Nando Moura não saiba que eu não estou criticando o Bolsonaro por ele ter brincado. Eu estou criticando o efeito da brincadeira do Bolsonaro. O Nando Moura escreveu a seguinte coisa, que eu achei que foi até simpática e não agressiva. Esse pateta não conhece figura de linguagem. Foi isso que ele escreveu. Este pateta, o pateta sou eu. Não conhece figura de linguagem. O que eu tenho a falar com vocês é o seguinte, e eu tenho a falar com carinho com o Nando Moura, voltando a dizer que as pessoas sempre falam comigo por que eu não vou debater com o Nando Moura. Eu falo, obviamente, vou debater com o Nando Moura, e depois que eu vencer o debate, eu vou cobrar dele 10 aulas de guitarra pela derrota no debate, mas enfim, voltando para o assunto política, olha, Nando Moura, é muito importante que você e seus seguidores entendam o seguinte. Essa coisa de entender uma coisa como figura de linguagem, ela está muito relacionada ao contexto e à interpretação de quem estuda. Existe uma coisa muito importante, se você aprofundar em linguística, se você aprofundar mesmo onde está incluído o assunto figura de linguagem,
que tem emissor, destinatário, emitente, tem posição da fala, local da fala. O local da fala do Bolsonaro é de uma pessoa que se propõe a solucionar os problemas do país, mas além disso, é uma pessoa que já falou que resolve os problemas matando, que a especialidade é matar, mas sem entrar muito no sensacionalismo. Eu quero falar com você sobre por que a gente não pode sempre imaginar que as pessoas entenderão isso como figura de linguagem. Então, continuando o bate-papo com o Nando Moura, e eu falo em especial, é muito importante que o Nando entenda o que eles estão fazendo, porque assim como o Bolsonaro, ele tem uma autoridade muito grande com os jovens, uma autoridade muito grande com as pessoas dentro do Brasil. Olha, Nando Moura, vamos imaginar o seguinte, você sabe que você não é uma pessoa que está dentro da média. Ao contrário da tendência natural dos eleitores do Bolsonaro de vir cá e falar que eu sou um retardado, que eu sou um idiota, um imbecil que não entende nada, eu faço completamente diferente. Obviamente você não é uma pessoa na média dos brasileiros, você está muito acima da média. Se você fosse uma pessoa comum, você não tocaria guitarra como você toca, você não comunicaria como você toca, e eu te garanto que pessoas comuns não conseguem chegar a 2.500.000 inscritos. O que significa que, sob hipótese alguma, você pode tentar imaginar a sociedade brasileira a partir do seu poder de compreensão das coisas. O que eu estou querendo dizer é isso mesmo, Nando Moura. Você não pode nunca imaginar que a sociedade brasileira vai entender a mensagem do Bolsonaro como figura de linguagem. Grande parte da sociedade brasileira está muito revoltada com a corrupção e já consegue anexar a ideia de corrupção aos eleitores de esquerda. O que significa que quando o Bolsonaro manda uma mensagem de uso de armas e fala que o problema do Brasil é o Petralha, o eleitor do PT, o eleitor do Lula que come capim, ou qualquer coisa relacionada à esquerda, a gente tem duas percepções dessa mensagem, e até mais, mas duas percepções são as percepções principais. Uma pequena quantidade do eleitorado do Bolsonaro, que tem uma capacidade de perceber uma brincadeira, de perceber uma figura de linguagem, recebe essa mensagem da forma que você recebeu. Olha, o Bolsonaro é uma pessoa brincalhona, ele está fazendo política, ele está fazendo um grande teatro, na verdade ele não quer matar ninguém. O que ele está fazendo é fazer de conta que ele é um Rambo para ganhar votos. Talvez 1% do eleitorado do Bolsonaro consiga perceber dessa forma. O grande problema é que Bolsonaro tem seguidores da forma que ele tem, Nando Moura. Ele tem essa quantidade enorme de seguidores exatamente porque as pessoas conseguem ver no Bolsonaro um justiceiro, um Batman, porém um Batman que mata. As pessoas conseguem ver no Bolsonaro uma pessoa que vai solucionar o problema. E hoje, a retórica que existe no Brasil é de que o problema vai ser solucionado através de meios radicais. Aí o que eu quero te perguntar com toda a sinceridade, obviamente você não precisa me responder, mas você precisa refletir sobre isso por causa do nível de alcance que você tem na internet. Qual que é o Brasil que nós estamos construindo para o futuro? Se a gente continua imaginando que todo brasileiro é capaz de perceber figuras de linguagem e com isso a gente continua sustentando uma brincadeira de resolver os problemas contra petistas usando fuzil, usando revólver, é assim que se resolve. Esquerda na bala, eleitor do Lula no fuzil, petista. Claro que o Bolsonaro está julgando umas figuras de linguagem. O que eu te pergunto com toda sinceridade, primeiro, talvez você não tenha ouvido o vídeo todo, porque o que eu falei foi exatamente isso. Existe uma interpretação, existe uma simbologia por detrás disso. E segundo, eu com toda sinceridade não acredito que o Bolsonaro teria ao mesmo tempo o sonho de ser presidente do Brasil e ao mesmo tempo o sonho de ver um Brasil num derramamento de sangue. O que me faz crer que eu não acredito que seja essa a intenção do Bolsonaro. Mas eu vou te pedir desculpas, por mais que a gente saiba da existência da figura de linguagem, existe uma grande parte de brasileiros que não sabem que isso é uma figura de linguagem. A gente está criando dentro do Brasil hoje um sentimento de agressividade. Eu recebo mensagens e mais mensagens de pessoas me ameaçando de morte. A gente vê notícias de pessoas que estão sendo exterminadas nas ruas, a gente vê notícias de pessoas que estão sendo agredidas, a gente vê notícias de brigas e muitas pessoas estão sendo aí associadas a uma fotinha com a barrinha do Bolsonaro. Não estou querendo dizer que todo eleitor do Bolsonaro é um
homicida em potencial. O que eu estou querendo dizer é que todo ser humano, se for realmente doutrinado para isso, ele se torna um homicida. Eu vou te dar um exemplo que talvez você não tenha percebido o perigo dessa brincadeira, e é exatamente porque você não sabe o perigo dessa brincadeira que você está embarcando nela. Olha só, em países árabes, líderes políticos nunca suicidam para matar inimigos políticos. Eles sempre utilizam uma retórica de incentivo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente assiste filme americano onde pessoas amarram bombas nos corpos e vão lá explodir as coisas. A gente tem notícias na televisão que determinados extremistas foram lá e explodiram o próprio corpo para matar um líder político. Nenhuma dessas pessoas é o líder político do outro lado. Nenhuma dessas pessoas é o radical do outro lado. Essas pessoas escutam mensagens que podem ser transmitidas com tom de brincadeira, mas elas acabam tendo uma receptividade dessa agressividade. Quando eu estava na Inglaterra, eu participei de um evento no Hyde Park que chama Speaker's Corner. É um espaço destinado à liberdade de expressão. Como é um espaço destinado à liberdade de expressão, não tem controle sobre o que você fala. Você só entra lá se você quiser. Dentro desse espaço, você pode ser racista. Dentro desse espaço, você pode ser homofóbico. Dentro desse espaço, você pode falar que quer exterminar toda uma etnia. Isso em público, porque nesse espaço a liberdade de expressão é garantida. Eu via pessoas dentro desse espaço arrancando sangue nelas mesmas porque elas estavam com raiva das outras e elas não podiam agredir as outras. Isso porque elas tinham uma convicção tão forte de determinadas coisas que quando elas escutavam um contraditório, elas entravam em desespero. Eu vi pessoas sendo seguradas para não agredir. Eu vi muçulmano sendo segurado para não agredir um cristão no momento que um cristão falou que o Mohammed é um bobo. O cara queria matar o outro, todo mundo teve que segurar. Pra você ter uma ideia de como que quando as pessoas vão tendendo ao radicalismo, elas vão se tornando agressivas. É muito importante que você entenda, nesse momento, que a brincadeira está indo longe demais, cara. Tá muito longe mesmo. O próprio Bolsonaro pode estar sendo massa de manobra nessa brincadeira. O que eu quero falar com toda sinceridade é o seguinte: imagina se no dia de hoje que o Bolsonaro é o criador dessa ideologia radical. As pessoas têm uma ideia de que o Bolsonaro seria o grande criador dessa loucura, que o Bolsonaro seria o grande criador dessa ideologia de ódio. Não. O Bolsonaro pode estar sendo conduzido por alguém que quer o Brasil brigando. Você já parou para pensar? Imagina hoje o Brasil como uma sociedade que só briga. Isso todo mundo pode imaginar dessa forma. Imaginem vocês o Brasil como sendo uma sociedade que quebra pau. Direita, esquerda, bolsonaros e lulistas, petralhas e coxinhas, e aí tá um quebra-pau danado entre brasileiros. Por causa disso, o Brasil nunca entra em desenvolvimento econômico. Por causa dessa briga, as multinacionais conseguem comprar o petróleo barato, comprar nossas riquezas, né? Nióbio, petróleo, ferro, tudo enquanto é coisa que a gente produz, que está no nosso solo, que são coisas muito valiosas. Eles conseguem comprar baratinho, porque a gente nunca entra em acordo. Porque a gente nunca entra em acordo, a gente não consegue sequer explorar nossas riquezas. Eu quero dizer, porque o Brasil nunca entra em paz, a gente não consegue desenvolver economicamente. O que eu quero dizer para você é que talvez você não perceba, mas essa ideologia de ódio está sendo injetada dentro do Brasil para colocar o nosso povo brigando. E não pense você que o Brasil é pioneiro nisso, não. Se você prestar atenção, todos os países em desenvolvimento que são produtores de petróleo ou de minerais importantes caíram na mesma armadilha. Eles criaram uma situação para colocar uma parte do povo brigando com a outra e o povo nunca entra em paz. É sempre conflito, é sempre briga, é sempre matança. E a única coisa que esses países conseguem fazer para sobreviver é vender riquezas minerais por um preço muito baixo. O preço do petróleo hoje, ele é baixo, não porque o petróleo é um produto baixo, entre aspas, um produto fácil de ser explorado, não, porque todos os países que possuem petróleo, todos em maioria, lógico, tem a Arábia Saudita aí, que é uma outra realidade, mas a maioria dos produtores de petróleo estão numa miséria tão grande que eles têm que vender pelo preço que é imposto. A intenção desses caras é colocar nosso povo brigando. Talvez o Bolsonaro esteja sendo usado como massa de manobra para começar a implementar ou implantar na cabeça dos nossos jovens esse sentimento de ódio para que a gente tenha no futuro
guerras civis intermináveis, porque quando começa, é só para você prestar atenção. Desde o meu primeiro vídeo, se você prestar atenção, desde o meu primeiro vídeo, eu tenho lutado pelo fim dessa diferença direita-esquerda, petralha-coxinha. Enquanto o Bolsonaro alimenta isso. O que está fazendo o Bolsonaro alimentar essa coisa de que nós precisamos ficar divididos no Brasil? Eu chamo a atenção sua porque talvez você possa estar sendo enganado junto com o Bolsonaro. E antes de eu entrar na parte piada do meu comentário, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Não são todos os brasileiros que conseguem escutar o Bolsonaro falando uma bobeira ou ver o Bolsonaro mandando um símbolo de uma metralhadora ou fuzil. Não são todos os brasileiros que vão ler essa atitude como sendo uma figura de linguagem. Muita gente vai ver isso e vai pegar a seguinte mensagem: precisamos matar os petralhas. Pode ter certeza que, apesar de você conseguir pegar a mensagem do jeito que você falou, muitas pessoas vão receber a mensagem de uma forma bem diferente. Muito obrigado, Ricardo Presciliano, pelo superchat. Ninguém comenta mais o caso Marielle. Gostaria que comentasse o assunto. Abraço, Léo. Olha, o Ricardo, eu tô falando aqui exatamente sobre um sentimento de ódio que está se espalhando no Brasil. E dentro desse sentimento de ódio, de resolver tudo na bala, é lógico que eu não entendo que a morte da Marielle foi um crime de ódio, foi um crime político, mas você pode ter certeza que várias pessoas estão morrendo no Brasil hoje exatamente porque o ódio está aumentando. Isso é muito perigoso, porque no momento que você consegue pegar quem que é a maioria real dos seguidores e admiradores, nem precisa ser eleitores, admiradores do Bolsonaro? Crianças e adolescentes. Imaginem o seguinte: a maioria dos admiradores do Bolsonaro são crianças e adolescentes. Se a gente imaginar que nós estamos criando uma expectativa de que tem que resolver tudo na bala para crianças e adolescentes, eu acho com toda sinceridade que você está pegando muito pesado no momento que você pensa que crianças e adolescentes todas terão essa capacidade de interpretar uma figura de linguagem. Agora, obviamente, se você me perguntasse sobre o aspecto isolado e uma leitura da coisa, eu não acredito que o Bolsonaro está pedindo às pessoas para matar petralhas, não. Eu não acredito nisso. O detalhe é o seguinte: quantas pessoas no Brasil acreditam nisso? Esse é que é o problema. São mensagens que ele está mandando, às vezes, sem saber. Isso é fruto da incapacidade deles, isso é fruto da falta de capacidade de comunicação. Essa capacidade de comunicação ele não tem. Eu tenho certeza que você não faria isso. Eu não faria isso. Por mais que eu possa estar com raiva do golpe, eu jamais chegaria aqui para insinuar que a gente tem que começar a matar coxinhas, matar eleitores do Bolsonaro. Eu jamais faria isso. Minha retórica tem sido completamente oposta. Nós precisamos entrar no ponto em que os coxinhas e os bolsominions foram iludidos e trabalhar nesse ponto para a gente conseguir trazer as pessoas de volta por uma ideia mais nacionalista. Agora que eu mandei um recado aqui pro Nando Moura, e lógico, as pessoas provavelmente ainda estão atacando o meu vídeo, o que significa que talvez já tenha mais 1000 descurtidas nesse vídeo. Deixa eu ver aqui. O vídeo já tem 25, tinha 24 quando eu falei, agora tem 25 mil curtidas, o que significa que sim, o ataque permanece. Eu não sei quantos são os seguidores do Nando Moura que vão continuar atacando o meu vídeo, mas é importante a gente ver o que falam, né? Qual a mensagem que os seguidores do Nando Moura têm de uma brincadeira dessa? Olha só, Gaming Rods, olha que interessante, não são pessoas, são ícones. Sentido figurado ficou na bunda desse estopa. Aí eu pergunto, será que todas as pessoas entendem mesmo como sentido figurado? Será que o aumento do ódio no Brasil é uma coisa que a gente não tem que se preocupar? Será que eu não posso virar e falar, olha, vamos prestar atenção porque as crianças podem estar sendo incentivadas a serem exterminadores no futuro? Aí vem o Aeroc Tutorials e fala, esse cara é uma piada. E olha, vim só deixar meu
dislike. Bolsonaro presidente, o choro é luva, mas maioria da população vota PT? Sim, meu amigo, claro que vota PT. Tá aí nas pesquisas, obviamente não da população, dos eleitores, mas a gente fala que a maioria da população quer o PT porque, obviamente, os eleitores são uma representação daqueles que ainda não têm título de eleitor. Aí a gente vê, olha, pessoas que, assim, não tem nem assistiram o vídeo. Você olha que é uma pessoa aqui que tem jeito de ser uma criança, passando só para deixar meu dislike. Sou gay, tenho 18 anos e posso afirmar que Bolsonaro não é fascista, homofóbico ou sei lá das quantas. É como se você conhecesse ele pessoalmente, mas enfim. Você, para ser burro, tem que melhorar bastante. Isso é a forma como eles comunicam. Será que esse cara é assim mesmo ou se finge de imbecil? É muito melhor imaginar que eu sou imbecil do que refletir sobre aquilo que eu tô falando. Estão desesperados, é melhor já ir se acostumando. O cara tá com 15%, provavelmente não chega no segundo turno. E mesmo assim, isso aqui que eu achei interessante, ó. É tanto dislike que não entendo como o cidadão continua a fazer vídeos. Procura outro serviço, amigo. Olha, likes não é sinal de que um vídeo é importante. Muito pelo contrário, a quantidade de dislikes nesse vídeo mostra como esse vídeo tocou fundo nas pessoas que estão sendo enganadas. Então, não pensa você que os dislikes me incomodam. Muito pelo contrário. Na hora que eu vejo uma participação em massa com dislikes, eu percebo que, olha, a mensagem está tocando, de modo que a pessoa teve aí um susto. Aceitar é mais difícil. A mensagem chegou. O mais importante é que as pessoas consigam refletir sobre isso.